Olá pessoal, essa aqui é a nossa atividade 7 sobre simulação de FDs em máquinas de Turing. Nós ficamos responsáveis pelo Autômato F e o nosso grupo é composto por Givanilson, eu, João Vitor e Vinícius. Então, esse foi o autômato pelo qual a gente ficou responsável. A gente decidiu por esse primeiro estado, normalmente é usado o Q0, afim, mas a gente decidiu usar um porque ficava mais simples de visualizar. E abaixo é basicamente a definição do autômato que vai ser passado como entrada para a máquina de Turing. Nossa máquina de Turing ela pode ser definida em 6 passos principais. Então, primeiro ela vai buscar qual é o estado atual do FD, depois ela vai buscar qual o caractere da cadeia que a cabeça está sobre, depois ela vai buscar qual a transição que está relacionada a esse estado e a essa letra do alfabeto. Depois que ele encontrar a transição, ele vai alterar o estado do FD e logo em seguida ele vai verificar se a cadeia foi totalmente lida e se o estado atual após a simulação o estado atual for um dos estados de aceitação, ela vai aceitar. Caso contrário, ela vai rejeitar. Outro ponto também é que nesse penúltimo, se ela verificar que a cadeia não foi totalmente lida, ela vai e volta para o primeiro ponto. Uma coisa que a gente implementou com nossa máquina de Turing é que a princípio ela consegue interpretar qualquer AFD de 4 estados onde a linguagem seja A e B, não necessariamente só o AFD que a gente ficou responsável. Agora a gente vai para alguns testes. Então esse foi nosso autômato, ele ficou aí com 151 estados e agora eu vou dar uma explicada melhor de como ele funciona. Então o estado inicial aqui é o Q47, ele vai, deixa eu pegar aqui como um exemplo, se a gente usar esse primeiro exemplo aqui, ele vai, nesse estado Q47, ele vai pular todos os caracteres até encontrar qual o estado inicial. Então nesse caso aqui é 1, ele vai pular todos os caracteres até encontrar o espaço em branco, e encontrando o espaço em branco ele vai para a esquerda, que significa que ele encontrou o estado inicial. Então, se esse estado aqui fosse, por exemplo, 1, 2, ele vai aqui, né, pular a hashtag e tal, e vai para os estados, vai verificar os estados. Vai verificar qual o estado em que ele deve processar aquela transição. Então né, ele encontrou aqui 1, 2. Próximo passo é verificar qual o caractere da cadeia que ele vai usar como transição. Então ele deve, no caso aqui seria o A, porque ele é o primeiro caractere da cadeia que não foi lido. Então ele vai pular todos, né, até encontrar uma hashtag, que seria no caso essa, ou um X, caso parte da cadeia já tenha sido lida, e vai verificar qual caractere ia ser lido. Então nesse caso aqui é um A, ele vai para essa ramificação aqui de cima. Então encontrando um A, ele agora vai buscar qual a transição, qual o estado final da transição 2A. Então nesse caso aqui seria 2A2, mas vamos observar aqui como é que funciona, né? Ele vai, nesse estado aqui Q15, ele vai pular todos os caracteres até encontrar o cifrão, que significa que ele chegou no começo da cadeia. Então encontrando o cifrão, ele vai agora começar a buscar a transição. Então encontrando 1, 3 ou 4, ele vai simplesmente pular os 3 caracteres. Então nesse primeiro caso aqui ele encontrou 1, então ele vai entrar nesse loop aqui, encontrou 1, pulou o B e pulou 1 novamente. Aqui ele encontrou de novo um 1, então encontrou 1, pulou o A, pulou 2. Agora ele encontrou um 2, então encontrou o 2, ele segue para essa estado aqui Q27. Encontrou o 2, ele vai ver se é o 2A ou se é o 2B.
Nesse caso aqui ele já conseguiu, né, encontrar o 2A, então ele segue para essa ramificação. Mas se por exemplo o 2B tivesse na frente do 2A, então ele sairia daqui, né, 2B, e simplesmente pularia o próximo caractere, que no caso seria o 3, e reiniciaria o loop até encontrar o 2A. Mas como ele já encontrou aqui, né, 2A 2, então 2 significa que é o estado destino dessa transição. Encontrou aqui, né, 2A, e agora ele vai ter essas 4 possibilidades, pode ser 1, 2, 3 ou 4. Então, como aqui foi encontrado um 2, ele vai agora pular todos os caracteres até encontrar o espaço vazio lá no final, e seguindo essa ramificação, né, ele vai substituir aquele caractere que anteriormente certamente era um 2, já que essa ramificação do FD ela meio que guarda essa informação, e vai substituir, no nosso exemplo, por um 2. Então ficaria a mesma coisa basicamente, substituiria esse 2 por um 2. O próximo passo é verificar se a cadeia foi totalmente lida. Então, após processar qualquer transição, ele vai vir aqui para o Q46, vai pular essa hashtag aqui e vai verificar se o próximo caractere é um caractere do alfabeto, no caso A ou B, ou se ele é um X. Se ele for um X, significa que toda a cadeia foi lida, mas no nosso caso ela ainda não foi. Então, nesse estado aqui, que é 87, ele vai voltar por meio dessa transição aqui para esse estado que é 48 e vai continuar lendo a cadeia. Se a cadeia tivesse sido totalmente lida, traz aqui nesse X, né? E agora ele vai partir para verificar se o estado que se encontra aqui é um estado de aceitação, que estão definidos aqui. Poderia ter, por exemplo, mais 1, 3, mas nosso autômato, por exemplo, for mais de 9 estados, ele não vai funcionar muito bem. Se, no caso, o estado final tiver mais de 2 caracteres. Mas aqui, como só tem 2 caracteres, só tem um caractere, no caso 4, ele vai começar a verificar, né, seria aqui, por exemplo, se a cadeia tivesse sido totalmente lida, aqui estaria xxx, e ele pularia para a direita, pularia a hashtag e verificaria em qual estado a máquina terminou de processar. Então, se esse 2 aqui fosse um 1, ele seguiria essa superior, 2, 3 ou 4. Nesse caso aqui foi o 2, então ele vai agora começar a verificar se o 2 está na lista de estados de aceitação. Então ele vai pular X, ele vai pular hashtag, X, hashtag, e agora ele vai começar a verificar os estados de aceitações. Então, estados de aceitação. Então, nesse caso aqui, se for 1, 3 ou 4, não interessa pra gente. Como eu disse, né, poderiam ter mais estados, então ele vai buscar o 2. Encontrando o 2 na lista de estados, ele aceita. Encontrando a hashtag, que no caso seria essa daqui, significaria que ele leu todos os estados da citação e não encontrou o 2, então ele deve rejeitar. Então agora eu vou partir para algumas demonstrações. Se a gente selecionar essa cadeia aqui, por exemplo, ela deve aceitar. Então, fazendo um teste aqui, input, step, usando a cadeia como exemplo, usando essa cadeia aqui como entrada, temos aqui a definição de todos os estados, aí a definição de todas as transições, na verdade, estados finais, a cadeia e o estado inicial. Então ele vai começar aqui, né? Primeiro passo, pular todo mundo até encontrar o estado inicial. Encontrou aqui um 1, agora ele vai verificar
qual o caractere. Então, Ctrl aqui sendo um A, vai marcar esse A com X e agora vai buscar a transição 1A. Então, vai pular todo mundo, Ctrl cifrão, 1B, não interessa pra gente, 1A. Então 1A, encontrou aqui o 2, ele vai agora pular todo mundo novamente até o final e vai mudar aquele estado que inicialmente era 1, antes dessa transição era 1 para 2. Aqui pulando todo mundo, 1 virou 2, certo? Agora ele vai verificar se a cadeia foi totalmente lida. Então aqui encontrou um B, significa que ainda tem caracteres a serem lidos. Então ele vai reiniciar tudo. Então, aqui ele, como a gente sabe, né, ficou no segundo estado e agora ele vai buscar qual a transição. Então 2, Ctrl X aqui, significa que a cadeia a partir desse caractere para a esquerda já foi lida. Então 2B, marcou B, e agora vai para buscar a transição, por todo mundo, cifrão, 2B, 3. Então agora ele vai novamente, né, para o começo, mudar o estado para 3 e verificar novamente se a cadeia foi totalmente lida. Esse passo aqui, eu imagino que possa ter uma forma de otimizar, mas para essa atividade eu achei que essa implementação já foi a suficiente. Então viu aqui, verificou que não foi totalmente lida, vai ver qual o estado que se encontra. Então 3B, marcou o B e agora vai buscar a transição 3B. Então cifrão 3B e vai agora para o quarto estado. Então ele vai pular todo mundo, 3, substitui por um 4 e verifica se foi totalmente lida. Então como ele encontrou um X aqui agora, ele significa que a cadeia foi totalmente lida. Então ele vai agora começar a verificar se o estado final é um estado de aceitação. Então agora o 4 está na lista de aceitação, então ele deve aceitar. Então vamos lá, ele vai procurar na lista de aceitação, encontrou o 4 e ele aceita. Agora rodando o exemplo em que ele deve rejeitar. Input, step. Usei aqui a cadeia AAB, em que usando o nosso autômato como usando as transições do nosso autômato, ele deveria rejeitar. Vamos lá. Mais um passo a passo, pula todo mundo, encontra a transição inicial, verifica qual caractere, pula todo mundo até encontrar o cifrão, encontrou aqui 1A, vai para o 2, volta para o final e substitui aquele 1 por um 2, verifica se a cadeia foi totalmente lida, não foi. Ele vai verificar qual é o estado atual, 2, qual caractere, A novamente, marco A, pula todo mundo, até o cifrão, busca a transição 2A, por aqui, 2A2, substitui entre as por 2 por um 2, verifica se foi totalmente lida, não foi, verifica o estado atual, 2, verifica qual caractere, 2B, marco B, vai buscar a transição 2B, a partir do cifrão, cifrão, 2A não é o que a gente busca, 2B é o que a gente está procurando, 2B, 3, então a gente vai lá no final, substitui 2 por um 3, verifica se foi totalmente lida, nesse caso foi, verifica qual é o estado que ela finalizou, 3, pula todos os X até entrar na lista de estados de aceitação, procurou o 3, não encontrou o 3 e rejeita. Agora um outro detalhe que eu acabei esquecendo, que vai ser usado quando nós tivermos uma cadeia vazia como entrada. Então em todas as transições, seja ela em todos os estados de partida de uma transição, então a partir do 2, a partir do 1, a partir do 3, a partir do 4, vai ter as transições, né, do alfabeto A ou B,
e vai ter essa terceira transição aqui que vai tratar da cadeia vazia. Então ela basicamente corta o caminho e pula para esse estado que é 89, que significa que a cadeia foi totalmente lida, e ele agora vai para aquele algoritmo de verificação do estado em que terminou a máquina, se ele é de aceitação ou não. Então, rodar um teste aqui, né? Como nossa máquina ela não aceita cadeia vazia, seria a representação assim, né? Sem caractere nenhum. Como nossa máquina ela não aceita cadeia vazia, então ela deve rejeitar. Aqui, né? Passo a passo. Novamente, pula todo mundo. Encontrou aqui estado inicial como 1, vai buscar a transição. Não tem transição. Isso, ela verifica isso encontrando hashtag não tem transição, significa cadeia vazia. Vai agora verificar se é um estado é um dos estados finais. Não sendo, como é o caso, a deve rejeitar.